muitas pessoas que têm dúvidas porque vão a um nutricionista, vão a um outro e depois ficam sempre Isto um é como ir ao bocado médico. confusos. Pois, cada um tem a sua cabeça opinião. a sua sentença. É uma verdade, sim. No entanto, isto depois depende muito de com que tipo de alimentos é que cada profissional prefere trabalhar. O mesmo se passa com quem trabalha com alguns suplementos. Dependendo de profissional para profissional, há quem prefira trabalhar com coisas diferentes. E com os alimentos é exatamente o mesmo. Mas num processo de perda de peso, a regra é o que entra tem de ser menos do que o que sai para que se consiga perder peso. Agora, à custa de que alimentos é feito, vai depender muito de cada profissional e também do paciente e depois de passar todo este feedback, porque isto é muito importante para quem vem à consulta, para que nós também possamos fazer o melhor acompanhamento. A dona Ana também tinha muitos problemas, tipo, de parte de saúde, que também vão implicar depois na solução que lhe apresentam. Exatamente, mas lá está. Ambas, neste caso, têm tudo para funcionar, depois depende do que é passado da parte do paciente para nós, para também podermos ajudar nestas dificuldades. Mas é isto que é muito importante a pessoa dizer, que é, eu não gosto disto, eu simplesmente não consigo comer isto, não tentei, mas este alimento a mim não me diz nada. E nós estamos cá exatamente para isso, para dar alternativas. Claro que a pessoa também tem de fazer um esforço, como é óbvio, mas tem de haver por parte da pessoa um esforço, mas também tem de nos passar este tipo de feedbacks, que é dizerem-nos coisas que não gostam de comer, que não conseguem comer, coisas que se calhar até gostam, mas que já estão fartas de comer porque já levam o mesmo plano há muito tempo. Tudo isto é muito importante para que nós possamos ajudar o melhor possível, sem dúvida. E lá está, depois esta questão dos hidratos de carbono, há colegas que eliminam totalmente, há colegas que acabam por não eliminar tanto. Eu não sou apologista de um corte tão radical, porque acho que a adesão normalmente é sempre menor. Sim, mas depois a pessoa não consegue manter no Exatamente. final do dia. Agora, se a pessoa chega à consulta com a noção de que tem peso a mais e que precisa de perder um grande volume numa fase inicial, porque tem um casamento, pode ser feito numa fase inicial e depois começamos a fazer a introdução para que depois a pessoa também aprenda a comer, porque esta história de eu vou-me restringir de tudo aquilo que gosto durante algum tempo até atingir o peso que quero e depois vou comer à vontade, depois não consigo manter. Exatamente, portanto, depois passa sobretudo pela educação alimentar e por perceber que a pessoa consegue fazer aquilo durante muito tempo. Nós temos uma pergunta de um telespectador que mandou pelas redes sociais, que perguntou se uma criança de 7 anos pode tomar um suplemento Fórmula 1 de eu não sei ler aquilo. Herbalife, será? Herbalife, o que seja, sim. Depende muito. Eu não sou apologista de que as crianças tomem suplementos, a não ser que tenham algum problema de saúde, e nesse caso prende-se mais com a toma de vitaminas ou de minerais. Nomeadamente numa criança de 7 anos, não sou apologista, acho que a criança tem de aprender a comer, tem de descobrir alimentos, tem de descobrir texturas, porque se nós começamos a dar alimentos processados, um bocadinho como começámos esta conversa, que é cada vez os alimentos são mais processados e têm mais coisas que nós não fazemos ideia do que é que são. E por mais que digam que este tipo de suplementos são completos, há determinados oligoelementos que não estão lá e que um rabanete, uma alface, o que seja, vão conter. Portanto, estes micronutrientes depois também são muito importantes e neste tipo de alimentos processados deixam de existir. Portanto, numa criança, de todo, considero que seja uma boa ideia. Nós estávamos a falar disto tudo, depois acho que mais uma pergunta do chat. Posso mostrar na água bicarbonato de sódio com limão? Perfeitamente, funciona como um tampão. Aliás, o bicarbonato de sódio é muito utilizado por atletas de alta competição numa perspectiva de prevenir a acumulação de ácido lácteo. Portanto, perfeitamente, não vejo mal nenhum nisso. Cuidado só com as proporções, porque muito limão destrói o esmalte dos dentes, mas sim, é perfeitamente viável fazermos isso, sim. As pessoas estão a participar muito, por exemplo, nós o que é ótimo. Que é ótimo, que é por isso que a doutora também está cá. Mas pronto, estamos a falar dos rótulos. Quais é que são, assim, por exemplo, as bases para começar a perceber este problema, este bicho de 7 cabeças? Então lá está, foi aquilo que começámos por dizer. Primeira coisa a ver, a lista de ingredientes e verificar sempre o que é que está nos 3 primeiros ingredientes, porque estes vão ser sempre o que estão em maior quantidade. E vejam, eu deixo sempre este alerta, que é, vejam os rótulos de tudo, até de carne ou de peixe. Sério? Por exemplo, eu já vi hambúrgueres à venda cuja percentagem de carne era de 50%. Ou seja, aqueles já estão feitos mesmo, por exemplo, embalados já também. Aqueles congelados, exatamente, que qualquer superfície comercial tem. É um bocado assustador. É muito assustador, mas lá está, nós vamos ao supermercado inocentemente
a pensar, bem, A estou a confiar, comprar não é? hambúrgueres, isto é carne, vou levar, e aquilo é apenas 50% de carne, ou seja, eu em cada 2 hambúrgueres só comi um. O resto, E o resto era o quê? Normalmente vem com farinhas, vem com água, vem com espessantes, sobretudo este tipo de produtos. Normalmente não se tem esse problema quando vai certamente à parte do talho, quando se pede para fazer isso. Já não, Sim, aí já não acontece. atinge, esperemos nós. Portanto, o melhor é sempre, neste tipo de produtos, ir ao talho ou ir à peixaria e pedir para cortar, para picar e então depois levar para casa e nós em casa congelarmos. É sempre a melhor opção. Isto aplica-se também a almôndegas, douradinhos. Sim, tudo o que seja um trabalho, tem um trabalho ali por trás. Exatamente, tudo o que seja mais picado é importante ler sempre o rótulo, se formos comprar o produto já feito, se tivermos a possibilidade de ir ao talho, de ir à peixaria, melhor e aí vemos fazer o alimento à nossa frente, sem dúvida. E é melhor, há bocado estávamos a falar do pão, é melhor comprar o pão, mesmo na parte da padaria, os pães, por exemplo, do supermercado, mesmo na parte da padaria, isso já tem conservantes, já tem aquelas coisas todas que há nos outros que se compra em embalagem. Sim, normalmente o pão de padaria já traz ali algum conservante, até porque na maioria dos supermercados vem a massa Sim, já feita dos feita, exatamente. sim. Portanto, aquilo depois a massa é só cozida. No entanto, o número de conservantes é muito menor. Lá está. Às vezes perguntam-me como é que hão de escolher o melhor pão. E o que eu digo sempre é, quanto mais depressa o pão ficar rijo, melhor, porque menos conservantes vai ter. E isto é sempre a melhor opção. Portanto, se puderem ir a uma padaria, perfeito, porque aí a probabilidade de ter conservantes é ainda menor. Se tiverem de ir ao supermercado e se o pão puder não vir embalado, perfeito. Nós podemos conservar o pão em casa. Basta agarrarmos no pão, congelamos todos os dias, tiramos uma fatia, vai ficar ali com alguma diferença na textura, mas nada que se não fizermos uma torrada ou uma tosta. É muito melhor do que o pão que dura 1 mês ou 2 meses. Exatamente, exatamente. Normalmente todos aqueles que dizem fresco e fofo até o último dia são sempre os que têm mais aditivos. Não é que estes aditivos nos vão fazer um mal tremendo, até porque eles estão muito estudados, mas são excipientes que estamos a dar ao nosso organismo que não nos fazem falta. Sim. Exatamente, é mais uma sobrecarga que estamos a dar ao nosso organismo sem necessidade absolutamente nenhuma, sim, sem dúvida. Mais uma pergunta dos nossos telespectadores, estão a perguntar como é que se pode engordar de forma saudável. Como é que se pode engordar de forma Normalmente saudável? quer-se ao contrário. É verdade. Mas há pessoas que têm este problema, mesmo verdade. Sim. E eu trabalhando um bocadinho na parte desportiva, lido muito com isto, que é, aparece muita gente com este problema. Não só a perda de peso, claro que é maioritário, mas aparece algumas pessoas com este problema, que é, eu não estou bem com o meu corpo porque eu me sinto magro demais. Não vou mentir, é um processo bastante mais difícil do que a perda de peso. Sério? Muito mais difícil, porque na perda de peso nós conseguimos enganar o nosso cérebro, ou seja, conseguimos dar volume sem dar calorias. Neste caso, o que nós temos de fazer é exatamente o contrário, é dar calorias sem dar volume. Normalmente o que estas pessoas fazem, e isto é muito transversal, que é, eu sou magrinho, eu quero ganhar peso, então o que é que eu vou fazer? Eu vou comer tudo aquilo que for super calórico. Não é o correto. Exatamente, estamos a falar de fast food, refrigerantes, etc. por aí fora. Isto não é o correto. Claro que estas pessoas têm uma margem maior para o poder fazer, como é óbvio, mas como é que estas pessoas podem ganhar peso de forma saudável? Tentando carregar mais no diabolizado hidrato de carbono, portanto, carregar aqui bastante na quantidade de arroz, de massa, de pão, comer sem medo. Fazer papas de aveia normalmente é uma coisa que resulta muito bem, porque conseguimos muitas calorias em pouco volume. Os frutos secos são uma ótima estratégia, por exemplo, para fazer isso, porque também são muito calóricos, mas é caloria de boa qualidade. Lá está, uma embalagem de frutos secos só tem frutos secos na composição à partida, também já vi terem açúcar, mas à partida não tem. A fruta desidratada também é uma opção, porque conseguimos num volume menor colocar a mesma peça de fruta, porque ela só perdeu água, portanto é mais uma estratégia que as pessoas podem utilizar. Há quem opte, por exemplo, também por fazer papas que já vêm com leite, ou seja, era só dissolver em água, dissolverem em leite para aumentar aqui um pouco mais as calorias. Há também quem opte por dissolver leite em pó em leite para no mesmo volume conseguir concentrar ainda mais calorias, mas é sobretudo isto, é não pensarem que como eu quero ganhar peso, eu vou comer tudo o que seja mais calórico. Não, eu vou comer certo, eu vou comer a chamada comida limpa,
carregando aqui um bocadinho mais em alimentos energéticos, como é o arroz, a massa, o pão, e utilizando estas estratégias como os frutos secos, os sumos de frutas também são uma boa estratégia, porque num copo, por exemplo, conseguimos colocar 2 laranjas, enquanto se fôssemos comer, íamos comer uma. Quando eu digo sumo de laranja, estou a falar espremido em casa, claro. Sim, o verdadeiro, não é? O verdadeiro, exatamente. Mas todas estas estratégias funcionam. As frutas desidratadas e tudo o que for assim para o desidratado acaba por funcionar melhor, porque aquilo só perdeu água, porque é desidratado a uma baixa temperatura, ou seja, não perdeu praticamente nutrientes nenhuns, e pode ser uma solução também, por exemplo. Podem continuar a fazer exercício? Podem e devem. Claro que normalmente é um Talvez exercício um bocadinho mais diferente. musculação e não tanto na cardio. Exatamente. Ou seja, não aumentar muito a frequência cardíaca, ser um exercício com uma frequência cardíaca mais baixa, mas é preciso este estímulo, porque não havendo o estímulo, o corpo vai armazenar em gordura e não em músculo, como é óbvio. Portanto, num processo de ganho de peso, para ser com qualidade, o exercício deve mesmo estar presente, cada vez mais, sim, sem dúvida. Então, voltando aos nossos rótulos, estávamos a falar que deve-se primeiro ler a lista de ingredientes. Exatamente. Os primeiros 3 são aqueles que têm a maior quantidade. Exatamente. E aí, vermos exatamente o que é que estamos a comprar. Ou seja, se eu for comprar iogurtes, eu não quero encontrar lá natas. Eu não quero encontrar lá açúcar e eu não quero encontrar lá sumo disto ou sumo daquilo. Isto também depois depende muito do produto que vamos procurar, mas temos de ter muita atenção, nomeadamente isto. Os iogurtes não devem conter natas nos ingredientes, o pão não deve conter açúcar, os alimentos congelados não devem conter nem óleos nem açúcares. Para quem compra, por exemplo, frutas desidratadas, não deve lá estar açúcar nesta lista de ingredientes, exatamente também como também já tínhamos falado. Portanto, tentarmos perceber, ok, eu estou a comprar, isto que eu estou a comprar, o que é que devia ter aqui dentro? O que é suposto? E nestes primeiros 3 ingredientes só deve estar lá aquilo que é suposto. Portanto, nos iogurtes devemos encontrar leite, nas bolachas devemos encontrar farinha. Nos 3 primeiros ingredientes, normalmente são sempre misturas de farinhas, acabam por aparecer também ali algumas sementes. Portanto, temos de também perceber que alimento é que vamos comprar. Mas, sobretudo, nos 3 primeiros, e quanto mais curta a lista de ingredientes, melhor, claro. E como é que fugimos ao açúcar? Porque o açúcar está, às vezes, em anónimo, não está bem na maneira como nós estamos à espera de encontrá-lo. Exatamente. A melhor forma de fugir do açúcar, sem dúvida, que é fazer em casa. Nem tudo o que se vende, há muita gente que pensa isto, que é, se eu vou comprar na zona dos produtos dietéticos, então isto é super saudável e não vai ter. Sim. Também temos de perceber de onde é que vem este açúcar. Por exemplo, se eu for comprar cereais de pequeno almoço e estes cereais de pequeno almoço na lista de ingredientes não tiverem açúcar, à partida já é uma boa compra. Mas se eu depois for à tabela nutricional e na parte dos açúcares detectar açúcar, não há problema. Ok, não deve ser um grande valor de açúcar se eu estiver num processo de perda de peso. Mas se este açúcar for proveniente da fruta, não é grave. Agora, a melhor forma de fugir dos açúcares, sem dúvida, fazer em casa. Esta é a melhor opção. E há N coisas que nós podemos fazer em casa e podemos conservar. Perfeitamente. E podemos conservar, podemos guardar em frascos fechados hermeticamente, podemos congelar. As bolachas são uma coisa que se consegue fazer em casa de uma forma tão rápida e para quem tem crianças em casa, então, mais fácil ainda. Quase. Porque eles adoram ajudar, exatamente. E claro que aquilo vai sempre levar açúcar, não é aquele açúcar refinado a que nós estamos habituados. Nós podemos fazer bolachas em casa e utilizar fruta para adoçar as bolachas, nomeadamente bananas, maçãs, normalmente resultam muito bem. Há quem use passas também, por exemplo. Portanto, dá para fazer em casa, faz-se uma grande quantidade, é uma atividade em família para quem tem crianças, ficam ali fechados num frasco depois de arrefecerem e temos bolachas para imenso tempo. Os cereais de pequeno almoço é exatamente a mesma coisa. Compramos o que nós queremos colocar na mistura dos nossos cereais e fazemos nós a mistura em casa e aí garantimos que não tem açúcar. Porque se eu for comprar um pacote de flocos, por exemplo, de aveia, é suposto que só haja aveia lá dentro. Sim. Se eu for comprar uma embalagem de flocos de milho, é suposto que aquilo tenha milho apenas e só. Normalmente os de milho têm sempre um conservante associado, mas uma lista de ingredientes muito pequena. E dá para fazer esta mistura em casa. Para os mais golosos, pode sempre utilizar, por exemplo, o mel, que é uma fonte de açúcar, sem dúvida. Mas o mel 100% exatamente, natural. Mel 100% natural, mas que pelo menos conseguimos extrair daqui alguma fonte de vitaminas e de alguns minerais. Portanto, pode ser uma estratégia. Mas aí o melhor é mesmo fazer em casa, sem dúvida. É a melhor opção. Sem dúvida nenhuma.